Oi, meu público! Hoje eu vou fazer um bate-papo com a Hannah, que é minha professora de teatro. E se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve, compartilha, clica no sininho de notificação para ficar atento aos próximos vídeos e em gostei. A Hannah Mosqueta é lá de São Paulo, mas agora ela atua aqui em Curitiba e é minha professora de teatro. Hannah, há quanto tempo você é atriz e como que você entrou nesse meio? Eu sou atriz desde os meus 8 anos de idade. Na verdade, eu não posso falar que eu era atriz lá, né? Mas eu comecei a fazer teatro com 8 anos e venho fazendo de lá até aqui sem parar. Na verdade, eu era pianista, eu fazia aula de piano e numa escola de arte. E na verdade eu era bem triste, eu era bem frustrada, porque a aula de piano é uma coisa muito individual. E durante a minha aula era o intervalo das crianças de teatro. Aí ali eu via que elas eram muito mais felizes do que eu e resolvi começar a fazer teatro. Eu resolvi virar atriz com 12 anos de idade, já fazendo um curso de qualificação profissional, e decidi ser professora de teatro, além de atriz, já com 17 para 18 anos, quando eu entendi de fato o que era ser atriz e todas as dificuldades que eu ia passar na vida. Qual modalidade do teatro você apresenta? Eu trabalho muito com teatro infantil, eu sou muito contratada para fazer peças infantis e eu tenho um grupo de teatro, que é o Grupo Olho Rasteiro, que a gente só trabalha com teatro de rua. A gente já apresentou em espaços convencionais, né, em palco, mas o nosso estudo é focado em rua e espaços alternativos. Qual que é a maior dificuldade de você apresentar na rua e quais são as vantagens? Eu acho que a maior dificuldade de apresentar na rua é que não é só a gente pegar o cenário e ir pra rua, começa aí, né? A gente, hoje em dia, aqui em Curitiba pelo menos, a gente tem uma política pública que não ajuda muito os artistas de teatro. Então, pra gente apresentar na rua, a gente tem que ter milhares de liberações, tanto de órgãos públicos quanto da Fundação Cultural e tal. E na rua tem muita diversidade, né? Então a gente apresenta na rua com um carro de som passando atrás, com um mendigo que passa no meio, é cachorro que já entrou durante a nossa apresentação. Então a gente tem que aprender a abraçar todas essas diversidades e continuar com a peça. Mas uma vantagem que eu acho muito grande é que o Brasil socialmente, né? A gente não tem a cultura do teatro desde a infância. Então a gente tem muitos adultos que nunca foram ao teatro. Então eu acho que a arte na rua é um espaço democrático, que não importa se você é rico, se você é pobre, se você já é estudado ou não é estudado, qualquer um que quiser parar para ver, pode ver. E se a pessoa também quiser levantar e sair no meio da apresentação, pode. A gente tem mania de entrar no teatro, ficar sentado e eu não posso respirar, eu não posso fazer nada. E na rua é um ambiente livre. Então eu acho que apresentar na rua é um momento acolhedor, tanto para os atores quanto para o público. A experiência de aprender com você é fazer peças colaborativas. Então você pode explicar um pouquinho do que é peça colaborativa? A peça colaborativa, eu acho que é um grande desafio sempre para todo mundo, né? Eu parto do princípio que o colaborativo, ele é muito legal para todo mundo estar de fato muito dentro do processo. Quando é um trabalho colaborativo que você não recebe já o teu personagem e todas as cenas, já tudo pronto, você se apropria muito mais do trabalho. Então aqui, né, na nossa aula, a gente fez a construção dramatúrgica no processo colaborativo e toda a construção de personagem e todas as ideias. Então parte do princípio de que a gente, todos os atores e a direção e a produção juntos vão construir tudo isso. Eu acho que o grande desafio é a gente entender as ideias e chegar num acordo. Você já sabe, né, que às vezes a gente quase se mata porque uma ideia que pode parecer muito boa para o outro não faz o menor sentido. E eu acho que esse é o grande desafio, assim, a gente tentar engolir um pouco o nosso ego, que isso todo mundo tem em todas as profissões, né? E abrir mão de algumas coisas. A parte boa é que o processo colaborativo, além da gente estar muito dentro do nosso processo, faz a gente aprender coisas novas, faz a gente pesquisar coisas, faz a gente ir atrás de um figurino diferente, fazer pesquisas de cabelo, de maquiagem, de tudo isso. Então é um processo que enriquece muito a gente, tanto com estudos,
quanto com construção do ser humano, né? Porque a gente tem que aprender a conviver, aprender a lidar, aprender a expor as ideias, que é uma coisa muito difícil. Às vezes a gente tem uma ideia construída na nossa cabeça e a gente não sabe como falar isso, como expressar tudo que a gente está sentindo. Então, eu resumo sempre o colaborativo em um processo compartilhado. É uma direção muitas vezes compartilhada, quando vem ideia dos próprios atores de aqui a gente podia fazer tal coisa nessa cena. Então é uma direção que vira compartilhada, uma dramaturgia que vem compartilhada. Então eu sempre acho muito vantajoso e muito produtivo. Você pode falar um pouquinho da sua experiência como professora de teatro e como isso te ajuda na sua carreira como atriz? Eu comecei como professora ainda bem nova, antes de ter feito licenciatura em teatro. Eu comecei, acho que meu primeiro trabalho com isso foi como estagiária, igual a gente tem as estagiárias aqui, quando eu tinha 16 anos. E aí eu comecei a estagiar numa turma de crianças e eu achei muito legal, assim, eu achava que era um mundo diferente, uma possibilidade de trabalho para a vida algum dia. E aí, com 18 anos, eu decidi de fato ser professora e pelos motivos errados naquela época. Eu estava me formando no curso técnico e eu falei, nossa, como atriz eu vou morrer de fome, então vou ser professora que pelo menos eu consigo trabalho. E aí que eu comecei a trabalhar, a fazer a faculdade de licenciatura em teatro e fui procurando lugares que eu pudesse trabalhar como professora. E aí, de fato, eu me apaixonei pela educação, porque eu acho que é uma maneira diferente da gente estudar e nada mais bonito que ensinar as pessoas e repassar o conhecimento que você tem. Então eu trabalho desde 2011 oficialmente como professora, assim, registrada como professora de teatro, e eu acho que como atriz isso só enriquece, né? A primeira coisa que eu sempre falo é que pra mim não é muito difícil entender um professor de teatro que não atua. Porque como que a gente vai passar para o aluno uma experiência que a gente nunca teve, né? E isso em vários níveis, de a gente vai fazer um exercício de corpo que eu nunca fiz. E aí como que eu vou falar? Vocês têm que sentir tal coisa, sendo que eu nunca senti isso. Então, me desafia a testar mais o meu corpo, a testar experiências novas para eu poder repassar. E é claro que todo aprendizado para vocês é para mim também. E as pessoas acham que é um clichê quando a gente fala a gente ensinou muito, mas a gente aprendeu muito com a turma também, mas é verdade. Porque às vezes é uma coisa diferente que um aluno faz que a gente fala, nossa, eu nunca pensei em fazer isso, nunca pensei em fazer uma lagartixa com uma mão desse jeito. Ou olha essa voz, que interessante. Então a gente aprende nessa troca também. Então eu acho que como atriz, depois que eu comecei a dar aula, eu também fui numa crescente de testar coisas novas e, enfim, aprender junto enquanto eu tô dando aula. Que conselhos você pode dar para os pais das crianças que querem ser atrizes e atores? Eu acho que o principal conselho, assim, é acreditar no sonho da criança, no sonho do seu filho. Porque eu falo por mim, eu era uma criança que entrei no teatro e eu era muito ruim, assim, eu acho que eu era o desespero da minha professora, mas eu queria estar ali, eu queria fazer teatro. E uma coisa que foi muito importante para mim foi que mesmo vendo que eu tinha 1000 dificuldades, a minha mãe acreditava, minha mãe ia deixando para eu tentar e ver o que dava, né? Eu, como professora, eu vejo às vezes muitas reações negativas dos pais, porque nós somos humanos, né? Então nem sempre a gente faz um teste e vai bem, nem sempre a gente faz uma peça e se sai bem. Imprevistos acontecem, erros acontecem, e às vezes eu vejo que os pais são muito duros assim com os filhos. E é só mais um dia, sabe? É só mais uma peça que não foi tão boa, um teste que a gente não passa. Então eu acho que falar, dar o incentivo é muito melhor do que a gente mostrar o negativo. Então isso é outra coisa que também as pessoas falam, é fácil falar. Mas é fácil falar para o filho também beleza, não foi seu melhor dia, vamos estudar mais, amanhã vai ser melhor e vamos seguir adiante.
É claro que nem sempre a gente tem as condições pra gente colocar os filhos em tudo que eles querem, mas só da gente falar vamos tentar, vamos continuar, vou te levar nessa aula, vamos ver o que dá. Eu acho que isso já fez toda a diferença na carreira de qualquer ator, né? A família tá apoiando, é tudo. Obrigada, Hannah, por participar desse vídeo. E eu queria falar pra vocês que o cenário aqui tá diferente, porque eu tô aqui na minha escola de teatro, onde eu faço teatro, e por isso tem um barulho aí, porque o pessoal tá tendo aula também. Eu gosto bastante de fazer aula aqui, e no final de cada semestre a gente sempre tem uma peça que é colaborativa e que a gente se diverte muito criando, apesar de às vezes ter uns conflitos aí, porque a gente não concorda em certas coisas, mas no final tá tudo certo, a gente apresenta. E eu gosto muito de fazer aula aqui, de apresentar várias peças aqui também que eu já apresentei, e de ter aula com a Hannah. Eu quero lembrar vocês de se inscrever no canal, compartilhar, clicar no sininho de notificação para ficar atento aos próximos vídeos e em gostei. Tchau! Corta!